Hello people! Hoje a gente vai te mostrar 5 erros do nosso planejamento da nossa viagem para a Europa! Então vem e aprende com a gente e não comete as mesmas coisas. Isso aí. Se posiciona bem certinho. Isso pra ficar no vídeo, né? Querida dessa, você é uma anja. Essa cachorra sabe. Para começar, vamos explicar para onde a gente foi e quando a gente foi. A gente foi para a Europa, obviamente, né? Porque esse é o assunto do vídeo. E a gente foi para 3 países: França, Inglaterra e Portugal. Yes. Sim. França a gente foi para Paris, Inglaterra a gente foi para Londres e em Portugal a gente foi para Lisboa e para Porto, certo? E também a gente visitou Cascais, Setúbal. A gente visitou Mas não é Cascais, isso que a gente Setúbal, vai que falar. fica próximo ali de Lisboa. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Vamos lá pro primeiro erro. Qual foi o primeiro erro, Laeliane? O primeiro erro foi comprar as passagens aéreas com muita antecedência. Por quê? Geralmente a gente aprende que tem que comprar com muita antecedência a viagem internacional e tal. É mais ou menos verdade, porque sim, tu tens que se planejar, só que a gente comprou tipo uns 9 meses antes da viagem. E como era muito cedo, é muito difícil ter uma promoção ou alguma coisa assim, porque ainda o voo tá praticamente vazio. Então as companhias aéreas não fazem promoção. O que resultou? Resultou mais ou menos 4 mil reais de prejuízo. Só isso. Só isso. Quanto continho? 4 Só pila a mais. 4 pilinhas. É coisa pouca, porque nós somos ricos, estamos Troquinho cagando de dinheiro. pinga. É, troquinho de cachaça. É. E daí, quando a gente chegou mais perto da viagem, saiu uma promoção por 1.800 ida e volta para Portugal, se eu não me engano. Ou seja, a gente pagou 2.000 cada trecho, tipo, só pra ir, quase 2.000 só pra voltar, a gente tomou no nosso belo Orifício. Porque o que ninguém te conta é o seguinte: quando chega, por exemplo, faltando 60 dias da viagem, vamos dizer que sobrou 2 poltronas no avião. Para a companhia, o ideal é que o avião fique lotado. Então, elas abaixam o preço. Isso acontece muito. Pode começar a pesquisar. Por isso que as promoções de passagem, elas geralmente são para o mês seguinte ou para daqui 2 meses, assim, muito rápido. Porque sobrou vaga naquele avião e a companhia aérea abaixa o preço. Então fica a dica. O segundo erro, que é essas 2 cabeças. Ai, maravilhoso. Essas 2 cabeças maravilhosas. Cabeça desse tamanho não consegue pensar. Não, só serve para separar as orelhas. É. O segundo erro dessas pessoas aqui inteligentíssimas que vos falam foi reservar primeiro os hotéis e depois comprar o transporte. O que era pra falar sobre isso mesmo? Errou! Fala tu sobre isso. Então, por que isso foi um erro? Porque a gente reservou, tipo assim, vamos passar 4 dias em Paris, 4 dias em Londres, e daí a gente já reservou o hotel. Daí a gente tinha, tipo, muito limitado, porque a gente tinha que comprar uma passagem ou de trem ou de avião entre essas cidades naquele exato dia. Ou seja, a gente ficou super limitado. E o que acontece? Às vezes, naquele exato dia, é mais caro, mas se tu for no dia seguinte, é tipo metade do preço. Então, a gente tomou no nosso orifício mais uma vez, porque se a gente tivesse visto, se eu ficar mais um dia aqui, eu vou economizar super no transporte, eu acho uma passagem de avião super barata, aí a gente tem essa flexibilidade, essa economia, e depois a gente reserva os hotéis, depois que souber quantos dias vão ficar. Ou seja, a gente ficou hiper limitadíssimo e acabamos gastando mais em transportes entre as cidades. É um país da Europa. É um país da Europa. As passagens variam de um dia para o outro. Então, a gente foi para Londres no dia 31 de dezembro. Se a gente tivesse ido... Dia 30, bem lembrado. Se a gente tivesse ido dia 29, teria pago mais barato. Por quê? Porque a passagem dia 29 estava mais barata que no dia 30. Ou seja, primeiro tu compra os transportes entre as cidades, para tu ter essa flexibilidade de pagar mais barato, e depois tu reserva os hotéis. Hotel é uma das últimas coisas que tu vai reservar, se preocupar, porque primeiro tu define para onde tu vai e como tu vai. Ô abençoado, assim ó, e antes da próxima dica, se tu tá gostando desse vídeo, o que custa tu dar um joinha?
que custa? Pega esse teu dedão sem fazer nada, dá o joia e comenta alguma coisa. Isso. Qualquer coisa. Também não esquece de se inscrever, que também não custa nada. Não te Só custa. Ajuda a gente, tá? Só faz isso. Agora vamos A seguir. gente nunca te pediu nada. Terceiro erro. Ficar preso em um roteiro. Na verdade, não é o roteiro dentro da cidade. Por que eu falo isso? Porque na Europa é muito fácil de tu pegar um avião, um trem, um busão para ir para outro país. E a gente ficou assim, eu quero ir para Paris, para Londres e para Portugal. Mas se a gente não tivesse tão preso, talvez se a gente fosse para Itália ou para Madrid, sei lá, enfim, seria mais barato. Então, o que aconteceu? A gente quis ir especificamente para essas cidades e países, e às vezes se a gente tivesse tipo mudado um país e tal, ficaria mais barato. Então, assim, se tu queres ir para a Europa, mas não sabe muito bem o que tu queres visitar, pesquisa o mais barato. Agora, só fica preso se tu realmente, tipo assim, não, eu quero ir nesses. Aí, provavelmente vai pagar mais caro, porque não necessariamente o lugar que tu quer ir é o lugar mais barato. Ou então é o lugar que tá com alguma promoção. Tu quer ir pra Paris, certo? E aí tu encontrou uma passagem pra Espanha. Tu consegue ir pra Paris depois, mas tu pode chegar do Brasil para a Espanha primeiro, conhece a Espanha e depois vai pra Paris. Sabe? Isso também pode acontecer, porque pode achar, por exemplo, uma promoção pra Espanha. E aí tu vai acabar economizando. Ou até se tu não quiser conhecer a Espanha, mas se tiver mais barato lá e tu quiser em seguida já pega um avião ou um trem para outro país, aí também é uma opção. Mas tu já vai estar lá na Espanha. Não Por que tu custa, não né? conhece a Já Espanha? conhece. Custa nada. O próximo erro que nós cometemos foi não pesquisar passagens de ônibus entre países ou entre cidades. Bicho é nojento, não quer andar de busão. Porque o pobre é nojento. O pobre, ele vai pra Europa e ele acha que ele tá rico. Mas ele não tá rico, ele continua pobre, ele só não tem essa noção da pobreza, tá? Ele acha que já tô na Europa, tô rica. Então, a gente foi, por exemplo, de Paris pra Londres de trem, que a gente pagou 300 euros, né? Não, Os dois. não, foi 100 euros cada um, 200 euros. 200 euros. Tá, 100 euros é tipo quase 500 pila. É dinheiro para um. E a gente Caralho. olhou a passagem de busão, vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas era 100 reais. Detalhe, era 100 reais e era durante a noite, ou seja, dormia no busão e ainda economizava uma noite de estadia. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa, né? Porque todo mundo fala, ai, trem é barato, trem não sei o quê. Não é bem assim. Cuidado, olha o busão, às vezes compensa ir de busão. Cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei no ônibus! O trem é mais rápido, é mais prático, sim, mas não necessariamente é mais barato. Vai ter casos, tem épocas do ano que sim, é barato e vale a pena usar trem. Não é que a gente tá falando que não vale a pena. Sim. Mas é bom olhar as outras possibilidades. Consulte. A gente agora vai começar a andar mais de busão, porque Vamos a gente quer andar o quê? de busão. Economizar, a gente quer que sobre dinheiro para outras viagens. E o quinto erro que a gente cometeu foi comprar uma low cost de Londres para Portugal, só que o que a gente não consultou? A gente não consultou qual era o aeroporto, qual era a distância daquele aeroporto. Então a gente achou, nós somos aqui os bons, os econômicos, Os entendidos da os parada. top. Aí pagamos 190, alguma coisa assim, de Passagem aérea? mas chegou para ir do centro de Londres pro aeroporto, era 30 libras, que 30? é mais ou menos 899 mil reais. Isso, faz uma pausa. 30 libras. Sabe quanto é que tá a libra? 899 reais. 5 e pouco. Exatamente. 899 reais. Não dá tudo isso, tá louco? Eu sou péssima em matemática, por um momento eu pensei, não, gente, não pode. Eu deixava, eu nem pegava o avião, precisava, vamos a pé essa porra. E eu acho que pro outro aeroporto era tipo 200 reais. Foi uma economia muito idiota, muito besta. Cabacice. Olha isso aí, olha os aeroportos, olha o transporte do aeroporto pro centro ou pro teu hotel, que isso é importantíssimo, ainda mais quando tu tá falando em libras. A gente falou que eram 5 dicas, porém, Temos uma dica bônus. uma dica bônus que tu vai falar, Cláudia. Eu vou falar porque a cagada foi minha. Se tu é fã de Harry Potter e tu vai pra Londres, o que tu quer? Ver os estúdios de Harry Potter. Só que lá tu não pode chegar lá. Oi, tudo bom?
eu não gostaria de entrar. Não funciona assim, tem que comprar teu ingresso só pela internet, não tem bilheteria no local. E aí, o que eu pensei? Vou esperar entrar um dinheirinho, quando chegar ali por outubro, que a gente foi em dezembro, eu vou ali e aí eu compro o ingresso. Não é que não tinha mais? Isso que era com 2 meses de antecedência, 2 né? meses de antecedência, e não tinha mais. Tudo bem que a gente foi numa época, né? Fim de ano é uma Fim de época ano. que é de alta temporada, né? Só que eu não pesquisei sobre isso também. Outra coisa legal de fazer, época de alta temporada, que eu sei, não, o ingresso é mais barato ou é mais caro. Aí o que eu fiz? Eu tentei agências de turismo comprar o ingresso. Quando eu achei que eu ia conseguir em uma delas, aos 45 do segundo tempo, não tem mais, Não. acabou. Ou Aí seja, eu me ferrei mesmo, não consegui. qual é a lição que tu tira disso? Principalmente alta temporada, muito Pesquise. mais antecedência do que a antecedência normal. Então esses são os nossos erros que nós cometemos na nossa viagem para a Europa, nossa primeira Eu acho meio coxinha falar Eurotrip. Ué, fala. Viagem para a Europa. Se tu já foi pra Europa, conta pra gente aí se tu cometeu pra Europa, pra qualquer outro lugar, que erros tu cometeu. Bota aí nos comentários. Ó, abençoado. E daí a gente tá aqui se expondo pra tu não cometer os mesmos erros. Não faz essas Então cagadas. não faz essas cagadas e tu já vai lá no Instagram e segue @oslelesviajantes, tá? Faça isso. Porque lá a gente vai te ensinar a não fazer várias outras cagadas que a gente faz por aí. Porque a gente vai fazer a cagada e fala pra vocês não fazerem a cagada. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal porque não te custa. Não, E não, vai lá. até a próxima. Tchau! Tchau!